A passagem das Escrituras Sagradas para a qual devo chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus. Abra comigo no Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 22. Lerei o versículo de número 39 e versículo de número 40. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, o nosso título nesta manhã é o segundo mandamento maior. Devo fazer uma breve recapitulação, porque esse versículo de número 39 é um fluxo contínuo do raciocínio iniciado no versículo de número 37. Bem, nós observamos na primeira parte da resposta do Senhor Jesus Cristo, no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e pensamento. A resposta dada àquele doutor da lei, que a lei do Senhor, as duas tábuas da lei, primeira tábua e segunda tábua, se resumem nestes dois mandamentos. Nós vimos que a primeira tábua da lei, contando 4 mandamentos, é uma referência vertical ao nosso amor, ao nosso dever, ao nosso respeito e reverência ao nosso Deus. E vimos que a segunda tábua da lei, na qual ele toca agora do versículo 39 em diante, é horizontal, isto é, referente ao nosso amor e nosso dever e a nossa responsabilidade para com o próximo. Mas algo muito profundo aqui, você se recorda? O Senhor não está distinguindo entre um mandamento maior ou menor, no sentido de que nós pudéssemos descontar um mandamento e não cumpri-lo, e concentrar apenas naquele que nós consideramos ser o maior. É claro que não, porque todos os mandamentos da lei, os 10, brotam, fluem destes dois mandamentos princípio aqui. Amarás ao Senhor teu Deus, resume a primeira tábua da lei, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, resume a segunda tábua da lei. Mas se você considerar o primeiro mandamento, amarás ao Senhor sobre todas as coisas, coração, alma, entendimento, pensamento e força, este mandamento resume toda a lei, os 10 mandamentos. Nós vimos que o espírito da lei, de cada tábua da lei, se cumpre nestes dois mandamentos. Eles expressam a essência, o ponto principal da lei de Deus. O Senhor responde ao doutor da lei e diz: aqui está o primeiro, e o segundo, semelhante a este, resume, expressa o espírito da segunda tábua da lei. Bem, cumprir a lei de Deus, guardar os seus mandamentos, não é uma questão técnica, como faziam os escribas, que separavam esses mandamentos e estudavam, assim por dizer, a anatomia deles, e isoladamente buscavam segui-los desta maneira e criavam seus desdobramentos, preceitos, práticas para cumprir, para viver cada um deles isoladamente. Não é isso. Nós percebemos que o princípio de amar a Deus e o princípio de amar ao próximo resume a lei de Deus da seguinte maneira: que guardar os mandamentos de Deus não é guardá-los separadamente de maneira técnica, mas é uma vida de amor por Deus e de amor ao próximo. E esta vida de amor verdadeiro, entendido, compreendido, escolhido, consciente por Deus e ao próximo, nos leva propositadamente a cumprir toda a lei. Assim, não é uma questão de separar a lei e ver quão pesada é essa lei, quão difícil, deixa eu ver como eu vou cumpri-la. É um princípio dentro de nós, pelo Espírito de Deus, que foi derramado em nossos corações, que nos leva a uma vida de amor por Deus e amor ao próximo. Assim nós cumprimos a lei, porque há este motor que nos motiva, que nos conduz, o nosso amor por Deus e o nosso amor por aqueles criados à imagem e semelhança de nosso Criador. Bem, no versículo de número 37, o Senhor Jesus então resume a primeira tábua da lei. É sobre amor a Deus, e nós vimos em particular amor ao Senhor Jesus Cristo. Amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e de todo o teu pensamento. Em Lucas, de toda a tua força também. Ou seja, nós amamos a Deus de todos os nossos objetivos, coração, planos, coração, desejos e sentimentos, coração. E nós amamos a Deus também com todas estas faculdades da alma, o raciocínio, o pensamento lógico, a memória. A alma está envolvida em nosso amor, a nossa escolha em relação a Ele, tudo está em relação a Ele. Por conta do nosso amor a Deus, a nossa escolha por algo, de algo, para algo, é tomada
baseada neste amor, nesta reverência, neste respeito que nós temos por Ele. Assim nós escolhemos o caminho plano, o caminho justo, e nós tiramos o nosso pé da roda dos escarnecedores, porque em amor ao nosso Deus, nós tomamos com a mente, amarás o Senhor de todo o teu pensamento, não nos assentar na roda dos escarnecedores. E nós vimos vários exemplos práticos da aplicação deste amor por Deus, o primeiro mandamento. Bem, deve envolver a nossa mente racional, não somente os nossos sentimentos, e o nosso amor por Deus, assim, deve envolver todo o nosso ser, toda a nossa vontade, querer, agir, nossos sentimentos, nossas afeições, a nossa alma, o nosso pensamento. Assim nós dirigimos a Deus o que há de melhor em nós, o que há de mais intenso, o que há de mais profundo do nosso ser e raciocínio. Aquilo que de Deus está em nós como imagem da glória de Deus em nós, que os animais racionais não possuem. A nossa alma racional é dirigida a Deus através das capacidades da mente e das afeições. A locomotiva-chefe, que é a mente racional, nos conduz a compreender a palavra de Deus e a amá-lo, e as afeições ligadas à compreensão da palavra de Deus nos levam a escolher e amar esta escolha em amor a Deus. Assim nós somos amados por Ele e nós o amamos. E este é o resumo desse primeiro mandamento, então. Bem, no versículo, então, de número 39, o Senhor passa a resumir a segunda tábua da lei. Veja, deixe-me marcar isso. Ele não está falando aqui no versículo 39 sobre amor fraternal em particular. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentro deste teu próximo está o irmão, a irmã na fé. Mas é um mandamento ainda mais abrangente, é amar todo aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim não é sobre amor fraternal em particular, embora esteja incluso. Assim eu começo com este ponto, porque nos permitirá compreender as aplicações do Senhor Jesus Cristo mais adiante. Ele diz, e o segundo, semelhante a este primeiro, semelhante porque este segundo também é um mandamento que define, assim como o primeiro mandamento define a primeira tábua da lei, o segundo também é um mandamento que define, e define agora a segunda tábua da lei. Semelhante a este, porque o primeiro mandamento se resume em amor por Deus, o segundo mandamento, em semelhança àquele, envolve amor também. Amor pelo próximo. Assim, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós encaramos um problema aqui, se você é um leitor, um estudante da palavra de Deus, que compara Escritura com Escritura, provavelmente esta dúvida se levantou agora em sua mente. É a dúvida que está em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 14, onde o apóstolo Paulo, parecendo contradizer o Senhor Jesus Cristo, ele diz que toda a lei, os 10 mandamentos, se resume nisto: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, o Senhor está dizendo que ela se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Nós vamos ficar alguns minutos aqui para esclarecer este problema. Não é um problema na verdade, mas deve ser esclarecido. Gálatas 5, 14, ouça as palavras de Paulo que parecem contradizer as de Cristo. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Espera aí, o Senhor Jesus Cristo, ele está reverberando as palavras de Cristo aqui. Ele não disse numa só, ele disse em 2: ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Disto, isto é, destes 2 mandamentos, resume-se toda a lei. Mas Paulo está dizendo o contrário, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a dúvida, obviamente, é esta. Nós vemos que os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, consistem em mandamentos em relação a Deus e mandamentos em relação ao próximo, ou seja, obrigações para com Deus e obrigações para com o homem. E do 5º ao 10º mandamento é horizontal, não é? A nossa obrigação para com os seres humanos, o próximo. Mas aqui em Gálatas, Paulo nos diz que tudo se cumpre nisso. Horizontalmente, amar a teu próximo como a ti mesmo, cumpre toda a lei. Bem, e onde está a nossa obrigação para com Deus? Como conciliar as palavras do Senhor Jesus Cristo com as de Paulo? Você percebe? Em questões como esta, isso é muito importante, meus irmãos, marque isso, belisque a si mesmo se você estiver dormindo. Em questões como esta, que são levantadas
ataques contra a palavra de Deus, e certos teólogos dizem: o Deus do Senhor Jesus Cristo é um, o Deus de Paulo é outro. Eu abraço o Senhor Jesus Cristo e o seu ensino, mas não quero nada a ver com Paulo. Paulo criou o cristianismo, eu prefiro o Senhor Jesus Cristo. E aqui está um exemplo. Veja o que Paulo diz. Aqui está o que o Senhor Jesus diz. E eles saem catando estes versículos que têm uma aparente contradição para seguirem com o seu propósito que está no seu coração, que é esvaziar a palavra de Deus e levantar, é claro, a sua própria agenda de interesses contra a palavra de Deus. Mas não há contradição alguma aqui, obviamente. E se você estuda a palavra de Deus comparando Escritura com Escritura, logo você perceberá sobre isso. Bem, pensar sobre essa questão declarada aqui por Paulo, na verdade nos permite compreender melhor o primeiro dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Em Mateus, que é o nosso texto, o Senhor coloca o mandamento de amar a Deus como o maior de todos os mandamentos, certo? É o primeiro. E aqui Paulo está resumindo o amor ao próximo como a essência da lei. Bem, amar a Deus sobre todas as coisas é a vida que ativa o segundo mandamento maior. Amar ao próximo é somente possível porque eu amo a Deus. Assim, não é amar o pecador por conta de seus pecados, não é amar o pecador apesar de seus vícios e males, mas é amá-lo como criação de Deus, a imagem e semelhança do mesmo Deus, a imagem e semelhança de quem eu fui criado. Assim, se eu amo o próximo desta maneira, isso quer dizer que eu estou amando a Deus e cumprindo o primeiro mandamento. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não o vejo? Mas se eu amo o próximo, porque é a imagem e semelhança de Deus, assim eu cumpro toda a lei. Compreendeu? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está contradizendo o Senhor Jesus Cristo naturalmente. Bem, em Gálatas então, capítulo 5, versículo 14, qual é o contexto aqui? O contexto é este. Ali estão aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo brigando. Eles foram seduzidos por líderes judeus, judaizantes, a retornarem às práticas cerimoniais dos judeus. Circuncisão, lavagem cerimoniais, luas novas, etc, etc, etc. Você pode perceber isso aí em Gálatas 1, de 6 a 7, 3, de 1 a 2, 4, de 9 a 11, 5, de 1 a 4 e o versículo 13. Ele está falando com os Gálatas: ó Gálatas, quem vos seduziu a voltar à velha lei? Isso não vem de Cristo. Então, a partir do versículo 14, que é o nosso versículo aqui em destaque, dentro deste raciocínio que eles não deveriam voltar à lei e que eles não deveriam estar brigando entre si, que o cristianismo não consiste de sacrifícios de animal, de circuncisão, de comida, nem bebida, de lua nova, de chapéu, de véu, de barba, etc, etc, etc. Eles estavam brigando entre si por conta dessas coisas. Que no lugar de brigar a respeito disso, eles deveriam mostrar a nova vida de Deus dentro deles, pelo amor que tem um para com os outros. E assim ele diz: porque toda a lei, vocês estão preocupados com a lei cerimonial, chapéu, barba, lavagem cerimoniais, a lei se cumpre nisso, o espírito da lei, numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não os consumais uns aos outros. E é nesse contexto que ele declara então essas palavras, que o amor fraternal demonstra a todas as pessoas a nova vida que há em nós, que eles realmente amam a Deus, que comandou este amor entre os irmãos. Bem, Paulo está aplicando, obviamente, as palavras do Senhor Jesus em Mateus 22, 39. E lá, o Senhor está dizendo que os seus discípulos serão conhecidos pelo mundo, porque eles amam a Deus de todo o coração, de todo o entendimento,
que eles amam a Deus de todo o coração e todo entendimento. O mundo os conhecerá que de fato eles amam a Deus. Como? Bem, porque amar a Deus é guardar os seus mandamentos, não é? Amar aos irmãos e ao próximo é guardar o mandamento de Deus. E se nós guardamos o mandamento de Deus, de amar ao próximo, então nós provamos que amamos a Deus acima de todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, quando ele diz que toda a lei se cumpre nisso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos de fato o próximo, é porque primeiramente nós amamos a Deus, que comandou o amor ao próximo. Abra comigo em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20 ao versículo de número 21. Nós lemos em nossa segunda leitura estas palavras: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É isso que Paulo está dizendo. Em termos práticos, em vez de brigar sobre voltar à circuncisão, etc, 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 a lei se resume nisso aqui. Pois quem não ama seu irmão, qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. De maneira prática, visível, entre vós, Paulo está dizendo aos Gálatas, a lei de Deus entre vós, no costume, na prática, na vida diária, se resume nisso aqui. Se você não ama seu irmão, mas está continuamente em conflito com ele, ou tem ódio ou amargura pelo seu irmão no seu coração, não vos enganeis a vós mesmos. Mas se amam seu irmão desta maneira, então vocês estão cumprindo o comando, o mandamento de Cristo. E aquele que me ama, diz o Salvador, guarda, cumpre os meus mandamentos. Então este é o significado. Assim, queridos amigos, não há contradição alguma. Nós cumprimos as duas tábuas da lei ao amarmos o próximo. Porque nós provamos que aquele alto amor egoísta, malicioso, eu no centro de todas as coisas, ficou para trás. E o amor de Deus que enviou o seu Filho a este mundo, amor aos seus, está em nós. Assim, lembre-se disso. O amor de Deus, ou por Deus, vem sempre em primeiro lugar. E todas as coisas devem ser amadas em referência a Deus. Assim, os Gálatas deveriam parar de brigar quanto aos aspectos da lei cerimonial e entender que o amor a Deus, expresso em cumprir o seu mandamento em relação ao próximo, é a essência da lei moral que permanece para sempre. Assim, de volta ao nosso versículo de número 39, no capítulo 22 de Mateus, eu espero que tenha esclarecido brevemente essa questão. O Senhor aqui diz: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem como a ti mesmo. Será que primeiro eu devo amar a mim mesmo para poder amar ao próximo? Pastor, eu não mesmo me amo, às vezes eu me detesto, às vezes eu quero sair de mim mesmo. Como é que eu vou amar o próximo? Obviamente não é isso. Ele está dizendo que nós não devemos amar um pecador como pecador. Bem, deixe-me refrasear isso aqui, parafrasear isso aqui novamente. Eu conheço as minhas debilidades, sim, e os meus pecados, sim, mas ele não está dizendo que eu devo amar um pecador porque essa pessoa também tem fraquezas e debilidades. Da mesma maneira que eu me importo com minha pessoa e me alimento e me recordo que eu tenho que fazer certas coisas para o meu cuidado, ele está falando de maneira prática. É como eu devo pensar também sobre o próximo. Assim, eu não caio nessas ciladas da internet que invertem a palavra de Deus. Eu devo primeiro amar a mim mesmo. Ou que diz assim, a Bíblia está dando corda, sim, está promovendo o amor por si mesmo. Está dizendo, veja, se você não ama a si mesmo, como você pode amar o próximo? Não inverta a palavra de Deus. Veja, nós não amamos o próximo, o pecador, como um pecador que é. Porque peca, porque erra, porque falha. Mas nós o amamos em relação ao primeiro mandamento, em referência ao primeiro mandamento, porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, assim como eu também, como a si mesmo. Porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, e eu também carrego a imagem e semelhança de Deus, então nós amamos o próximo.
Ou seja, não é amar o pecador como pecador, mas amá-lo em relação ao primeiro mandamento. Assim, amá-lo porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Bem, como eu posso amar essa pessoa que faz isso, aquilo mais, e é terrível, e fala mal, isso. Nós não amamos por conta de seus pecados, ou de seus méritos, ou justiça, mas porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus, assim como eu também carrego a imagem e semelhança de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque tu carregas a semelhança de Deus. Muito bem. Naturalmente, porque nós queremos obedecer a Cristo e servi-lo, a pergunta natural prática é: quem é o meu próximo, então? E essa pergunta, você se recorda, foi feita por um doutor da lei ao Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Lucas, no capítulo 10, versículo 25, ao versículo de número 37. Também foi feita esta pergunta. Lucas 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, quer dizer, tentando dizer que a pergunta dele não foi simplista, sem lógica, ele meio que se arruma aqui e faz uma pergunta na sequência, tentando justificar a si mesmo: quem é o meu próximo? E é a resposta a esta pergunta que nos esclarece a declaração do Senhor Jesus Cristo em Mateus 22, 39. A lei: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, conceitos, palavras, categorias devem ser definidas. E aqui o Senhor Jesus está definindo em um outro capítulo, em um outro evangelho, quem é este próximo que a lei comanda o amor de todo crente em relação ao amor a Deus. Bem, queridos amigos, o Senhor irá dar uma parábola para responder. Versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. Uma pessoa que se encontra em situação terrível. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que lhe que demais gastar, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Volte ao versículo 36. Observe com muita calma. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele ou para aquele que caiu nas mãos dos salteadores? Primeira lição: não é quem é o meu próximo. Qual destes 3 te parece foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Percebeu? Quem é o meu próximo? A quem eu serei próximo? Qual destes 3 te pareceu foi o próximo daquele? O que o Senhor Jesus está dizendo é isso. O próximo é qualquer pessoa que se encontre em uma situação desfavorável e estar ao meu alcance ajudá-lo. Esse é o próximo. Aqui estou eu, e aqui está o meu círculo de contato e influência. Certo? Eu estou andando. Imagina que tudo fora desse círculo está escuro. Aqui é a luz, círculos de influência.
Eu estou seguindo a vida, servindo ao Senhor. De repente, entra dentro desse campo de luz, desse círculo, uma pessoa em necessidade, num buraco. Mas ele é meu inimigo. É ele que fala de mal de mim na rede social e me xinga. Bem, ele entrou em meu campo, em uma necessidade, o samaritano, o homem apedrejado aqui, roubado. Então eu devo me tornar o próximo para com ele e demonstrar este amor ao próximo para com ele. Esta é a ideia. Bem, deixa-me voltar aqui. Próximo é qualquer um que entre em teu círculo de proximidade, ou você dele, e se encontra em uma situação desvantajosa, difícil. Eu estou obrigado, pela lei, é lei, e pelo amor que eu tenho a Deus, assim não é apenas uma obrigação, mas é uma motivação a ajudar essa pessoa e tirá-la do buraco. Perceba, não é quem será próximo para mim. Quem é que vai me ajudar aqui? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai me alimentar? Quem é que vai me dar um favor? Me dar uma carona? Quem é isso? Quem é aquilo? É o contrário, é sempre o contrário, é sempre proativo na lei de Cristo. É a quem eu serei um próximo. Bem, é ser próximo para o outro, isto é. Deixa-me voltar isso aqui, porque isso é bem diferente do que o mundo ensina, e nós precisamos gravar isso, porque a lei de Cristo nós queremos cumpri-la. Eu devo sair correndo atrás de todo mundo que está em dificuldade? Não. Eu não vou fazer mais nada na vida. A igreja deve sair atrás de todo mundo que está em dificuldade material? Não. Mas aqui estou andando, servindo ao Senhor, colocando o seu reino em primeiro lugar. E de repente eu entro em contato comigo alguém que está em maus lençóis, em uma situação difícil, pode ficar aleijado, pode perder a vida, pode entrar numa situação complicada. Mas é uma pessoa terrível, uma pessoa que é contrária a todos os princípios da palavra de Deus, a vontade do Senhor. Deixe-me usar os termos da moda, é um abortista, é um LGBT, é um político, é isso, é aquilo, é tudo mais, é um religioso hipócrita, é um pastor ladrão, é um padre ladrão, é um espírita ladrão, é todo tipo, é escória. E está numa dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou ficar alegre, que isso se deu mal mesmo. Não. Está em dificuldade, entrou em meu campo pessoal de influência, eu devo me tornar o próximo para com esta pessoa. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. É isso que Ele está ensinando aqui. E Ele diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Não foi um próximo para com a pessoa necessitada. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, ele vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, não era judeu, era samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de íntima compaixão pelo amor que tem por Deus, primeiro mandamento, e assim pelo próximo. Ali está a imagem e semelhança do meu Criador em uma situação terrível, espancado, sangrando, sujo, roubado no chão, quase morrendo. Como eu posso ver a imagem de meu Deus assim? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, medicações da época também, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, deixou o dinheiro e falou que se faltar, versículo 35, me cobra quando eu retornar. Qual destes três, te parece, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Você percebeu, querido irmão? Há tantas variáveis aplicativas aqui nesse versículo. Deixa-me tentar expandir algumas poucas. A imagem e semelhança de Deus em uma pessoa. Isso me faz mudar muita coisa em minha vida. Se torna um princípio para mim. Por exemplo, se eu amo a Deus e eu amo a um outro ser humano nesse sentido de amor, porque ele possui em si a imagem e semelhança moral de Deus, como eu também, como a si mesmo. Eu não vou assistir o UFC, porque ali estão duas pessoas, homens ou mulher, destruindo um ao outro, que carrega a imagem e semelhança de meu Deus. O Senhor criou, formou e disse: é bom.
Eles estão duas pessoas amassando, espancando, quebrando, surrando, destruindo. Isso é satânico, porque Satanás quem veio para matar, destruir. Você raciocina dessa maneira ao ler a palavra de Deus? Se nós não aplicamos o que nós aprendemos, nossa vida não muda neste mundo. Nós não nos tornamos sal nem luz. Como eu posso acompanhar luta de pessoas que estão esmagando a criação de Deus por uma vaidade? Como eu posso assistir, colocar diante de mim coisas em que a imagem e semelhança de Deus é denegrida, rebaixada, destruída, despida, suja, o que quer que seja? Como eu posso aplaudir aquilo que Deus criou sendo invertido, mutilado? Isso não é amor por essa pessoa. Isso não é amor. Ah, pastor, o senhor está indo contra o esporte? Não, eu não estou indo contra o esporte. Você está entendendo o que eu quero dizer. Me recordo de um pastor que lutava boxe na juventude, que depois de sua conversão entendeu, na palavra de Deus, obviamente, que ele deveria parar de lutar boxe, competir. Eu posso esmagar outra pessoa, causar um derrame, quebrar um osso, criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é um esporte criado por Satanás. Esporte, não estou falando sobre guerra. Esporte, transformar violência em esporte. Bom, eu fecho o parênteses porque eu estou ampliando muito o princípio aqui, não é o nosso momento. Mas quantos princípios nós tiramos daqui? Amar ao teu próximo como a ti mesmo, porque traz a imagem e semelhança do meu Criador, como há em mim. Nós podemos aplicar isso, nós devemos fazer uma reflexão nessa tarde, de que maneiras nós podemos aplicar estas verdades, que coisas nós vamos cessar de nos envolver, de lidar, porque nós amamos a Deus e amamos a imagem e semelhança de nosso Deus no próximo. Bem, esse comando então do versículo 43, de amar ao próximo, é uma lei que Deus deu ao seu povo, está em Levítico 19, 18, e aqui o Senhor está citando esta lei. Mas volte-se comigo para Mateus, agora no capítulo 5, porque nós queremos exemplificar de maneira prática o que é este amor pelo próximo. Nós já entendemos quem é o próximo, que tipo de amor é esse, o que tem a ver com si mesmo, a imagem e semelhança de Deus em nós. Versículo de número 43 de Mateus 5 a 48. Observe a aplicação. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol, seu sol, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, isto é, completos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E no versículo 43... o comando para amar o próximo vem de Levíticos, é o mesmo de Mateus 22, 39, é o mesmo de Gálatas. Mas de onde os judeus tiraram essa segunda parte? Veja o versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não é uma pergunta, é uma declaração. Vocês já ouviram isso, né? Na sinagoga, dos rabinos. Ame o teu próximo, mas deteste, odeie o teu inimigo. Isto é, ele não está citando a lei. Ele está citando a paráfrase da lei que os anciãos e os escribas ensinavam ao povo. Não a lei pura dos 10 mandamentos. É mais ou menos como o espírita. Você está conversando com um espírita praticante. Você pergunta: você já leu o Evangelho? Ele diz: sim, claro, leio. E no Evangelho, o Senhor Jesus, isso e aquilo. Você pensa que ele está se referindo ao Evangelho da Palavra de Deus, os 4 Evangelhos, mas ele se refere ao Evangelho segundo Allan Kardec. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo diz: ouvistes o que foi dito, não que eles ouviram o que a lei moral diz, mas o que os rabinos ensinaram, adicionando esta segunda parte. A lei diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eles adicionaram: e odiarás o teu inimigo.
E por teu próximo como a si mesmo, quer dizer aqueles que são como você, que se alinham com a sua ideologia, teu parente, teu amigo, ame. E o raciocínio conclusivo é, bom, se eu vou amar aqueles que são do meu grupo, então quem está de fora disso está fora deste amor, eu devo odiar e detestar, e é samaritano, é gentil, é quem quer que seja. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, este é o Senhor Jesus, asseverando sua autoridade, vos digo, amai a vossos inimigos. E aqui ele segue exemplificando. Não está na lei de Deus, odiarás o teu inimigo. Essa foi a parte que os judeus adicionaram à lei. É por isso que o Senhor disse, ouvistes o que os vossos anciãos, o que os vossos pais, a vossa tradição tem dito. Bem, o comando de amar o próximo, a lei dada por Deus, mas que nós devemos odiar quem não é o nosso próximo, é exemplificado na parábola do Senhor, do sacerdote e do levita, que passaram quando viram que a cara dele era cara de samaritano. Opa, samaritano não. Se fosse um judeu, tudo bem. O comando a amar ao próximo. Bem, os judeus haviam reduzido este mandamento da lei, da segunda tábua da lei, de amar ao próximo. E eles pensavam consigo mesmo, que próximo era aquela pessoa que fosse benevolente, que fosse digna de algum louvor, de alguma recomendação. Em particular, alguém que fosse proveitoso para mim, benevolente comigo, digno de alguma aprovação em relação a mim. Eles tinham reduzido a isso. E para eles amar ao próximo era demonstrar amor e boa vontade para com os seus. Por isso que ele disse, vocês somente saúdam aqueles que são seus amigos, que mais vocês fazem além dos publicanos e fariseus? Bem, ninguém poderia na mente desse judeu ser considerado próximo, a menos que essa pessoa fosse digna de estima. Um amigo, um familiar. Aqueles que não fossem e me fizessem algo mal, eram naturalmente inimigos. E por serem inimigos, eram dignos de ódio. E odiarás o teu inimigo. Bem, isso não significa, então, no ensino do Senhor Jesus Cristo, que alguém que me maldiz, me persegue, me desdenha, eu tenho que ficar correndo atrás dessa pessoa. Deixa-me repetir isso, porque parece uma esquizofrenia psicológica no meio evangélico isso. Esquizofrenia é um desvio do caminho normal mental. Há pessoas que fazem mal a uma pessoa e por conta desse mal parece que elas são mais atraídas a essa pessoa, a honrar, a amar e a respeitar, mais do que a outros. Bem, eu não estou dizendo isso. Entendo o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Não significa que uma pessoa não crente, que não gosta de mim, que me maldiz, que me desdenha, que eu tenho que ficar indo atrás da pessoa com beijos e abraços, dando joinha no Facebook. Não é isso que ele está dizendo. Mas se esse não crente, estou cuidando da minha vida, servindo ao Senhor, esse antagonista, este não crente, se encontra em uma situação desfavorável, eu não posso passar por ele como sacerdote e o levita e o deixar na situação desfavorável, no risco que ele corre. Mas se eu me encontrar em uma condição em que eu posso tirar vantagem também e retaliar, eu não vou retaliar, eu não devo tomar revanche, mas positivamente, estando dentro do meu alcance, socorrer a pessoa. Esse é o ensino do Senhor. Se o Senhor Jesus tivesse dito apenas, eu porém vos digo, amarás o teu próximo, bem, os discípulos do Senhor Jesus Cristo permaneceriam no mesmo entendimento que os rabinos tinham dado a ele. Eu vou amar meu próximo, já sei disso, eu vou odiar o restante da humanidade. Mas quando ele diz, amai vossos inimigos, porque se nós devemos amar até um inimigo, então ele se torna meu próximo, pode haver algum outro membro da raça humana a quem eu não devo demonstrar amor? Não é? Bem, a palavra de Deus, ela tornou impossível para sempre que alguém, se engane quanto a quem seja o meu próximo. Está muito claro. Quem é o meu próximo?
Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Deixe-me seguir aqui. Ele dá os exemplos, então. Primeiro, ele define a lei, quem é o próximo. Eu sou o próximo para com a pessoa, não pessoa para mim. Meu campo de reconhecimento e influência uma pessoa em dificuldade. Como a ti mesmo, isto é, por conta da imagem de Deus que está em mim, também está nessa pessoa. Ele não diz apenas amarás ao próximo, mas agora ele começa a dar exemplos específicos e práticos. Mas eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, isto é, quando eles se encontram em situação difícil. Certo? Bendizei os que vos maltratam. Bem, você foi inquirido de alguém a respeito de uma outra pessoa. Lá no trabalho, o chefe é teu amigo. E o teu colega é teu inimigo. Você não é inimigo dele, mas ele se tornou teu inimigo. E o chefe não sabe disso. E o chefe te pergunta, fulano, que você é amigo dele, o que você acha de Beltrano? É minha hora agora de pisar nele e impedir a promoção dele. Bendizei o que vos maldizem, está em sua mão se vingar, não é? Não faleis mal, mas procure algo positivo. Como assim? Eu vou procurar algo positivo a respeito dessa pessoa. O que você acha de fulano? Bom, ele chega sempre no horário. Pronto. É uma pessoa que faz o trabalho. É uma pessoa educada. Você não precisa se referir ao atrito que você tem, o que ele faz com você. Bendizei, diga bem os que vos maldizem. Quando for inquirido, faça isso. Fazei bem aos que vos odeiam. Fazer bem aos que vos odeiam. Eu estou numa situação em que está em meu poder boicotar esta pessoa, porque ela esqueceu um negócio tão importante aqui, em cima da mesa e foi embora. Se eu pegar isso aqui e jogar no triturador, já era a semana de trabalho dele. Faça bem, pegue lá, põe no envelope, põe em cima da mesa, deixa uma nota, manda uma mensagem, que sabe que essa pessoa pode perder até o trabalho e o ganha-pão da família. Essa é a maneira que o Senhor Jesus está nos dizendo sobre amor ao próximo. Nós estamos cumprindo a lei de Deus. Ele diz, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Que tipo de oração? Bem, pela conversão deles. Ore pela conversão. Peça pela conversão deles, pelo arrependimento. Veja essa pessoa transformada, salva, adorando a Deus. Lembre-se de você mesmo, como era antes da conversão. Assim, amai vossos inimigos quando se encontra em situação difícil. Bendizei o que vos maldizem quando for inquirido. Fazei bem ao que vos odeiam, como no exemplo. Orai pelos que vos maltratam e perseguem, orai pela conversão deles. Se você treina as tuas afeições e a tua mente a desdenhar e a desgostar as pessoas, então você irá desgostar das pessoas. Mas se você treina a tua mente o contrário disso, a refriar os sentimentos e as atitudes de revanche, maledicência, ter paciência, então você está mais inclinado a dar assistência ao próximo numa situação desvantajosa em que ela se encontra. Assim é uma questão da alma, da mente. Se eu me treino o tempo todo contra meu vizinho por causa do barulho, assim é terrível, eu nunca vou conseguir levar o evangelho a esse vizinho. Satanás teve uma grande vantagem. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Não estou. É por isso que somente pessoas salvas, que andam em comunhão com Deus e que têm um amor profundo pelo Senhor e reconhecem no próximo, mais do que um filho do maligno, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, que foi sequestrado pelo maligno, pelo pecado, consegue ver além dessas situações e com paciência orar ao Senhor e cumprir essa lei. Então nós aprendemos quão distante um crente verdadeiro deve estar de qualquer tipo de revanche, vingança, palavras ou ações, que não somente nós não devemos pedir algo assim a Deus em relação ao próximo, que cause mal, como devemos
positivamente banir isso da nossa mente e orar por essas pessoas, rogando a conversão dessa pessoa. Somente o Espírito de Deus em nós nos capacita a isso. E quando nós estamos andando com o Senhor. Mas eu volto agora ao versículo 45 e 47 do mesmo capítulo de Mateus 5. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Bem, amar aqueles que nos amam não nos dá nenhuma distinção especial como filhos de Deus neste mundo. Os filhos deste mundo também amam os que os amam. Assim, os tipos morais mais baixos de pessoas em Israel, como publicanos, eles também eram capazes de demonstrar benevolência para com os seus. Ou seja, não é grande vantagem, queridos irmãos, como crentes. Isso não nos destaca no mundo como filhos de Deus. Bem, que tipo de amor então é esse? Amai vossos inimigos. Isso é requerido de nós. Esse é o amor extraordinário de um crente. Porque ele se estende para além do círculo de pessoas que são amigos e familiares. É um tipo de amor diferente, não é? Mais elevado, mais nobre. E a nossa grande dificuldade, creio eu, de entender isso, que o nosso inimigo se torna próximo, isto é, nós nos tornamos próximo a ele, é pensar que esse amor é do mesmo tipo, é do mesmo gênero, que o amor que nós construímos sobre um afeto natural por uma outra pessoa. E assim, se não há um afeto natural por essa pessoa estranha, má, esquisita, como eu posso amá-lo? A nossa dificuldade em entender que este amor se estende, mesmo ao inimigo, é porque a nossa percepção de amor é baseada em afeto natural. Há um imã que é um afeto natural. Então eu tenho paciência. Mas aqui não é, porque não há um afeto natural com o inimigo, com alguém que maldiz, com alguém que persegue. Não há afeto natural algum ali. Reciprocidade, experiências compartilhadas, interesses semelhantes, etc. O inimigo, nós não compartilhamos nada disso com ele, não é? E assim nós somos repelidos dessa história de amar o próximo, o inimigo, o adversário. Ou seja, meus queridos irmãos, este amor não pode ser construído sobre uma emoção, um sentimento. Esse amor pelo próximo, o inimigo, persegue, etc. Assim, nós não queremos amar tal pessoa. A resposta está no final do versículo 44. Para que sejais, 44 e 45, para que sejais filhos de Deus. Para que sejais como vosso Pai, que é perfeito. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu. Ou seja, marque isso. Não é o sentimento, não é a emoção, a afeição, a base desse amor pelo próximo inimigo. É baseado na atitude e no exemplo de Deus. Para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Como assim? Mas eu não já sou filho de Deus, salvo? Amar o inimigo que desdenha, orar, fazer o bem, para que eu seja filho de Deus? Sim, eu já sou. Mas se eu não provo isso, cadê a expressão desta filiação? Mas como assim? O filho parece com os pais. Deus amou quando nós o amávamos. Mas quando eram inimigos de Deus, Ele nos amou. Entendeu? É só assim que nós manifestamos a nossa filiação. Ele tem amado inimigos constantemente. Constantemente amado seus inimigos. Paciente, longânimo. Ele manda chuva e sol, como diz o texto, sobre bons e maus. E essa boa vontade de Deus não se refere a algo que haja em nós, que seja atrativo aos olhos de Deus. Não é a afeição recíproca que move a Deus.
Mas Deus demonstrou seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Assim, a base desse amor para com o inimigo, quando se torna um próximo, eu para com ele, não é afeição recíproca, não é amor sentimento, não é afeição por ele, mas é o exemplo do amor do Pai. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse é o amor da vontade e do exemplo e não das emoções. Salvador não está dizendo que nós devemos ter uma afeição calorosa para com inimigos da verdade. É uma determinação moral da vontade para seguir o exemplo de nosso Pai Celestial. Ou como diz Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Não é um amor do tipo, feche os olhos para toda a injustiça que ele fez. Não. Porque nós devemos julgar segundo a verdade. Feche os olhos para tudo de mal que ele fez, que ela fez, e simplesmente abrace o mal, abrace o pecado, o erro, a pessoa como ela é, como ela vive. Não. É um amor benevolência que não se vinga. E que quando o injusto, o adversário, se torna meu próximo, uma situação em que está em perigo, eu devo agir imitando a Deus. E isso nos diferencia deste mundo. E isto sim mostra ali naquele contexto quem é um filho de Deus, quem não é. E se nós fizermos isso, nós nos tornamos filhos de Deus? Não. Nós já somos, não por obras ou por méritos, mas para que sejais de fato filhos de Deus, que manda sol e chuva, coisas que sustentam a vida, que mantêm a vida em existência sobre maus e bons, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Bem, como nós podemos ser filhos de Deus se nós não temos uma atitude e o Espírito aqui recomendado? O nosso Pai que está nos céus, Ele é bom para com todos. Um filho deve ser como seu pai. Mas nós somente somos semelhantes ao nosso Pai Celestial se nós vivemos como Ele. Se nós não somos capazes de demonstrar misericórdia, bondade para com todos, como nós somos semelhantes ao nosso Pai que está nos céus? É uma caricatura e não uma semelhança. O Senhor Jesus Cristo, Ele não está dizendo, mais uma vez, que nós não devemos ter uma afeição calorosa pelo mal. Não é esse tipo de amor de afeição, dos sentimentos baseado em reciprocidade. É uma determinação moral da vontade para seguir o exemplo celestial. Assim, eu ser o próximo para com alguém que se encontra em uma situação difícil, como o samaritano, o comando da lei, que reflete o meu amor por Deus e pela pessoa que carrega a imagem e semelhança de Deus, me move a ajudar. Não é a reciprocidade, o amor, veja, eu amo o pecado e o erro, a maldade. É o amor por Cristo, é o amor pelo Pai, porque ali está a imagem de Deus, do meu Pai, embora torcida, maltratada, suja pelo pecado. Essa é a base, queridos irmãos. Bem, eu devo concluir aqui. Nós aprendemos que o cristianismo verdadeiro é algo além do cristianismo comum, do ser meramente evangélico. E o que nós fazemos mais do que os outros fazem, que o nosso cristianismo vai além. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, que só amam os seus amigos, de que maneira nós vivemos acima da média do evangélico não convertido, no trabalho e dos filhos deste mundo? Será que nossa atitude, nós agimos sempre carnalmente,
O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos fazer mais do que os outros fazem, porque é isso que todo mundo faz. E enquanto o mundo evangélico não convertido paga mal com mal, ou melhor, paga bem com bem, o crente deve pagar o mal com o bem. De outra maneira, que recompensa nós temos? Bem, o Senhor comanda que nós miremos na perfeição como a de nosso Pai Celestial. Pastor, isso é impossível. Não se nós compreendemos o que é esta perfeição. Perfeição aqui quer dizer ser completo. Completo eu não posso estar faltando, exercitar uma área da minha vida cristã e a outra área incompleta. Ser completo. Este amor deve ir além do nosso círculo de irmãos na fé. E no mundo, por conta do nosso amor por Deus, o nosso próximo em situação, ele deve receber a nossa mão. E assim nós somos sal que verdadeiramente salga, e luz que verdadeiramente ilumina a consciência do não crente a respeito da verdadeira lei de Deus e do verdadeiro amor de Deus e do verdadeiro caráter de uma pessoa salva. E a nossa esperança do céu é observada e compreendida por aqueles que não conhecem a Deus. Eles sabem que nós estamos nessa jornada. Assim, sede vós perfeitos, completo no caráter, como é perfeito, completo em seu ser, o vosso Pai que está nos céus. Ouça essas palavras do Senhor Jesus. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a amá-lo em obediência a Ele.